Boa noite, pessoal. Então vamos para a segunda parte da nossa aula. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a avaliação do desenvolvimento infantil, ok? Ao contrário do crescimento, que vai avaliar apenas fatores, físicos, então a altura da criança, o peso, o IMC, no desenvolvimento a gente vai avaliar as capacidades físicas, mas também cognitivas da criança. Então é muito importante que a gente faça esse acompanhamento do desenvolvimento para que da mesma forma que o do crescimento a gente possa estar identificando precocemente as alterações no desenvolvimento que signifiquem atrasos e que a gente possa estar intervindo nesses atrasos para que a criança possa estar acompanhando os seus pares nos marcos de desenvolvimento. Os marcos são a forma de avaliação do desenvolvimento da criança. Então, as pessoas têm aquela famosa frase de toda criança tem seu tempo. Realmente, toda criança tem seu tempo dentro dos marcos de desenvolvimento. Então, o marco para a criança andar sem apoio, por exemplo, ele vai até 15 meses. Então, a criança tem até 15 meses, que é 1 ano e 3 meses, para que ela possa andar sem apoio. Se ela vai andar com 10, 11, 12, 13, 14 ou 15, para mim é irrelevante. Mas com 15 ela já precisa estar andando sem apoio. Senão ela está atrasada nos marcos, ok? Então, como que a gente avalia os marcos? Eu não vou pedir para que vocês decorem os marcos, porque são mais de 40, tá bom? São muitos marcos. Então, a gente provavelmente vai fazer um trabalho sobre isso, né? Eu estou pensando nessa possibilidade ainda, eu tinha pensado em um trabalho em sala de aula, mas com essa mudança da nossa metodologia, eu preciso adaptar também as minhas metodologias de trabalho. Então, não vou pedir que vocês decorem, até porque na caderneta da criança tem tudo. Vocês só precisam da caderneta. Tem o marco, tem como avaliar o marco e o lugar para registrar. Eu não sei se vocês vão conseguir visualizar bem, mas eu vou estar deixando também esse material para download de vocês. Mas nós temos quadradinhos de cores diferentes. Então, por exemplo, o primeiro marco de desenvolvimento que a criança tem que acompanhar, os 4 primeiros, que tem que aparecer ainda no primeiro mês. A postura da criança, então ela tem que deitar, com a barriga para cima, os braços e as pernas flexionados e a cabeça lateralizada. Foi a postura que nós vimos na aula de anatomofisiologia ou exame físico, uma das duas, Então, no primeiro mês a criança tem que ficar nessa posição. Então, se eu não verifiquei esse marco, por exemplo, essa criança começou a fazer puericultura já com 2 meses e não foi avaliado, os pais não sabem informar, A criança foi adotada, por exemplo. Então, a gente vai colocar um NV, que é de não verificado, tá? A gente não avaliou esse marco. Se o marco está presente, eu coloco um P, e se está ausente, eu coloco um Azinho, tá bom? Então, tem tudo aqui. Então, observa um rosto, A gente colocar o rosto aproximadamente 30 centímetros de distância do rosto da criança. E a gente tem que observar se ela está realmente olhando para nós. A criança nessa fase, pessoal, ela não fixa o olhar. Então, ela não vai olhar no olho nosso, sabe? Mas você tem que ver que ela está mexendo a cabecinha, você para o rosto perto dela, ela vai parar e ela vai ver algo diferente, ela vai prestar atenção no rosto. Então, reagir ao som, tá? Então, bater palma, balançar um chocalho a 30 centímetros da orelha da criança e ela tem que reagir de alguma forma, Tentar buscar com o olho, mudar a expressão. Nessa fase, eles ainda não conhecem, eles ainda não conseguem, identificar a origem do som exatamente. Então, por exemplo, você vai fazer o barulho e a criança vai virar e da direção. Não, tá aqui, tá fazendo barulho aqui. Ela não consegue. Esse marco vai vir aqui embaixo, ó. Localiza o som. Vai vir aqui com 4 meses, de 4 até 6 meses. Mas ela tem que identificar que tem algum barulho, mesmo que ela não consiga achar a origem. Ainda no primeiro mês, se ela eleva a cabeça. Então, colocar a criança de bruços, tá? Ela tem que tentar levantar a cabecinha. Isso, pessoal, a gente consegue como? Colocando a criança em superfícies fixas, tá? Então, é muito importante, A gente fala, cada criança tem seu tempo. E fala muito sobre estímulos também. Uma criança não precisa ser super estimulada. Então, a menos que seja um prematuro, Prematuros têm maior risco de atraso e desenvolvimento, então eles precisam de estimulação precoce.
Mas a menos que seja um prematuro, a gente não precisa fazer uma superestimulação com a criança, com terapeuta ocupacional e todo dia tá fazendo 1001 atividades com a criança, não é necessário. Mas a criança precisa do estímulo do contato humano e do ambiente. Então, a criança precisa de chão, de superfície plana mesmo. Tá? Então, você não vai colocar um bebê de um mês no chão puro, mas você pode colocar um tapete mais peludinho, um colchão fininho, algo diferente da cama, que é muito macia para a criança conseguir se apoiar. E precisa de estímulo. Então, como que ela vai reagir ao som? Como que ela vai observar rostos? Né? Estando junto com pessoas, né? Se adaptando ao convívio social com pessoas. Então, a criança, no primeiro mês, ela precisa ser pega no colo, ela precisa de contato, ela precisa de afeto. O afeto é muito importante, né? O afeto ele aumenta a formação de sinapses pela criança, isso vai aumentar a capacidade cognitiva da criança. É muito importante o afeto. Então, essa história de deixar a criança chorando no berço, né? Deixa chorar para abrir o pulmão, para acompanhar, isso acostumar, é completamente desnecessário, tá? É prejudicial, inclusive. O acúmulo de cortisol ele pode atrasar o desenvolvimento cognitivo da criança. Então, a gente estimula a criança brincando com a criança, são as brincadeiras do dia a dia, né, que instintivamente a gente faz. Por exemplo, aqui, esse marco, de 6 a 9 meses. 6 a 9, 6, 7, 8, 9, isso. Porque para mim também tá difícil enxergar a cor. De 6 a 9 meses, brincar de esconde achou, né? Então, é uma brincadeira básica, todo mundo faz com criança. Então, né, cadê a mamãe? Achou. Super simples, né? Mas é uma brincadeira importante para o desenvolvimento da criança, né? Nessa fase aqui, né, entre 6 e 12 meses, na verdade, embora o marco vai até 9, a criança ela passa por uma fase que nós chamamos de angústia da separação, que é quando a criança entende que ela e a mãe são pessoas diferentes, que a mãe pode sair, né? A mãe se afasta, então ela se dá conta de que a mãe se afasta dela e surge uma insegurança muito grande se a mãe vai voltar. Então, crianças nessa faixa etária costumam chorar muito, né? E as mães chegam no consultório e falam: meu filho deve estar com alguma coisa, a orelha deve estar com infecção, porque não tem condições. Eu não consigo deixar essa criança 30 segundos no chão. Se eu virar as costas, ela chora, chora, chora. É a angústia da separação, é uma fase de envolvimento. E esse marco, né, essa brincadeira de esconde achou é muito importante. Não somente para a criança aprender, né, a procurar, então a criança procura, você fala, cadê a mamãe? A criança vai tentar abaixar a mãozinha, vai tentar olhar por trás da mão, mas também para a criança ter essa noção de que a mamãe sai e a mamãe volta. Então pode esconder atrás na parede, cadê a mamãe? Sumiu, né? A criança vai chorar e aí aparece, olha, a mamãe voltou, então quando a mamãe sai, ela volta. Se a mãe está ausente na criação da criança, essa perspectiva se transfere para a pessoa de apego. Toda criança, né, nos primeiros anos de vida, ela tem uma pessoa que é a referência de apego dela. Isso não quer dizer, né, que ela não gosta das outras pessoas. Então, às vezes, os pais, avós falam, nossa, o menino só gosta da mãe, né, ele só quer a mãe. Não é porque não ama o pai e a avó, mas tem uma pessoa que é a referência, né, a segurança de apego dessa criança. Então, geralmente é a mãe, quando ela está presente. Então, quando essa figura desaparece, a criança fica muito ansiosa. É um sofrimento quase que físico. Então, a brincadeira de esconde-achou é muito importante para a criança estar adquirindo essa noção de que a mãe sai, mas ela pode ter uma segurança de que a mãe vai voltar. Tá? Então, é muito importante brincar com a criança. Né? Outro marco aqui que é interessante, que também é utilizado, eu estou falando de aplicações mesmo, né, desses marcos, é a imitação de gestos. Então, a criança, ela tende a espelhar os adultos na sua volta. Então, isso tudo nas expressões. No caso do marco, você faz coisas específicas. Então, você dá tchau, a criança tem que dar tchau também, né? Você bate palma, a criança vai bater palma também. Então, é esse tipo de imitar. Mas a criança, ela tende a reproduzir o que a gente expressa também. Então, quando a gente vai lidar com a criança, e usem isso muito para a prática profissional de vocês, inclusive. Se nós estamos inseguros, nervosos, incomodados, e a gente chega para a criança com essa carga,
ela espelha o comportamento, sabe? Então você está nervoso, a criança fica nervosa, você está insegura, a criança fica insegura. E aí a criança abre o berreiro e chora, e chora, e chora. Então a gente precisa primeiro lidar com a gente para depois estar lidando com a criança, sabe? Essa imitação não é somente de gestos pontuais. A criança, ela aprende com o mundo ao redor. Então ela se espelha nos seres humanos ao redor para aprender como ser, né? Então aqui, ó, deixa eu mudar a tela aqui. Aqui na caderneta. Como eu falei com vocês, são mais de 40 marcos, tá vendo? Até os 3 anos nós temos marcos essenciais para serem avaliados. Então, não precisa decorar, mas o que você precisa saber é avaliar isso, né? Esse quadradinho amarelo aqui é o tempo no qual a criança tem que atingir. Não tem problema a criança atingir antes, ela só não pode atingir depois, tá? E na própria caderneta, deixa eu achar aqui para vocês, ela traz como fazer essa estimulação da criança aqui, né? Estimulando o desenvolvimento da criança com afeto. Então, vocês podem estar lendo, né? Se a gente fizer esse trabalho, a gente vai estar vendo isso aqui. Essa aqui é uma orientação para os pais, tá? Que a gente pode estar utilizando também para orientar esses pais. Então, com cada idade, o que a gente pode fazer? Porque se a criança tem que aprender a brincar de esconde-achou, por exemplo, eu tenho que brincar disso com ela, porque ela não vai aprender do nada. Tipo, você vai chegar no consultório a primeira vez e vai falar, cadê o tio? E a criança vai falar, não faz a menor ideia do que você está fazendo, ninguém nunca brincou disso comigo, né? Então a gente tem que tá brincando com a criança, ok? Então, por exemplo, a gente tem aquele marco de imitar gestos. Aqui a gente tem, né, a caderneta orientação. Então, brincar com a criança fazendo gesto. Então, ela só vai aprender a dar tchau se ela me ver dando tchau. Ela só vai aprender a bater palma se ela me ver batendo palma, tá bom? Então, tem as orientações de como estimular. E você vê que não tem 1 milhão de coisas, não. São coisas básicas, tá? E aí, nós vamos estar... Ó, o gato aparecendo. A aula ao vivo EAD é assim, gente. Quando é criança, é o gato. Então, a gente vai estar... avaliando esses marcos dessa forma. A gente tem a forma de estar estimulando e um pouquinho depois, essa aqui é a caderneta, a gente tem a forma de avaliar, tá? Então não tem problema a criança atingir o marco antes, mas ela não pode passar. Se quando chega, por exemplo, aqui a criança tem até 12 meses para andar com apoio. Então a criança chegou 12 meses no consultório, ela não anda com apoio ainda. Então eu vou perguntar ao responsável se essa criança fica no chão, se essa criança fica descalça, porque ao contrário de que muitos avós pensam que a criança tem que ficar de meia e sapato o tempo todo, isso atrapalha a criança atingir os marcos quanto à marcha. Então a criança precisa de pé no chão, literalmente pé no chão. E aí você vai perguntar se a criança fica no chão, se ela coloca o pé no chão, vai perguntar se ela usa andador, que andador atrapalha, ao contrário do que muitos pensam. É arriscado, pode colocar a vida da criança em risco, tá? As quedas com andador são muito feias, costuma haver projeção da criança, pode haver traumatismo craniano. Além disso, causa displasia do quadril, aquele andar da criança que ela anda com o pé de bailarina, então ela pisa só com a pontinha do pé e atrasa, né, a criança andar verdadeiramente. Então, vai fazer um questionário básico. Se a criança não está tendo acesso ao chão, só anda de sapato, aí você vai pedir para que a mãe ou o outro cuidador mude isso, né? Então, você vai passar as orientações e vai marcar o retorno para daqui a 15 dias. Se em 15 dias a criança voltar e ainda não tiver atingido o marco, a gente tem que estar encaminhando para o pediatra, tá bom? Para fazer a investigação, porque essa criança está atrasada nos marcos de desenvolvimento. Então, vamos voltar. Então, quanto aos distúrbios de desenvolvimento, né, nós temos alguns fatores que aumentam a chance de haver atraso no desenvolvimento da criança. Então, a gente pode ter fatores genéticos, por exemplo, criança com síndrome de Down. Se a criança tem alguma síndrome que afeta a capacidade cognitiva, muito provavelmente eu vou ter atraso nos marcos. Né? Alguns fatores biológicos, então crianças prematuras, como eu falei, tem alto risco para atraso. E os marcos, pessoal, a gente também avalia na idade corrigida. Então, se a criança nasceu com 35, 36 semanas, né, de 8 meses, então ela tem 1 mês aí de crédito. Então, se o máximo é andar até com 12 meses, ela vai andar com até 13 meses cronológicos, que vai dar 12 meses
na idade corrigida. Tá? Então, uma criança prematura com hipóxia neonatal, então faltou, né, oxigênio ali no ato do parto, tem meningite, né, afeta o sistema neurológico, pode afetar a cognição. Né, e fatores ambientais, então familiares, como eu falei, a criança só fica no berço, a criança só fica presa no carrinho, no andador, ela não fica no chão, ela não tem liberdade de movimento em casa, ela não tem muita interação social, ela não tem quem converse, quem brinque com ela. Né, de ambiente físico e fatores sociais, então é uma criança que sofre negligência, é uma criança em subnutrição, são crianças com maior risco para atraso no desenvolvimento, ok? Então, o baixo peso e a prematuridade vão ser fatores que vão causar atraso no desenvolvimento, que podem causar, ok? Então, esses atrasos podem ser na linguagem, pode ser na motricidade, né, na capacidade ali, física da criança, aprendizagem. A criança tem dificuldade de aprender coisas novas e também atraso neuropsicomotor, que é um atraso global. Então, vamos lá. Quando a gente fala de atraso, né, esse atraso é para atingir os marcos, tá, pessoal? A gente chama um déficit, um distúrbio no desenvolvimento. Então, nós temos de diversas origens. O primeiro deles, eu trouxe da forma como estava no manual, tá, que diz déficit mental. Mas a nomenclatura mais atualizada que nós temos hoje é deficiência intelectual. Tá? Inclusive está aqui que o déficit mental é uma redução do funcionamento intelectual. Então, quando a gente fala de mental, vai ser, por exemplo, dificuldade de comunicação, cuidados pessoais. Então, a gente tem um marco, por exemplo, que a criança precisa segurar a colher sozinha. Eu não sei se é entre 12 e 15 meses ou entre 15 e 18, que ela tem que segurar a colher sozinha ou o garfo e se alimentar, derrubando pouca comida. Né? Atividade de vida diária, habilidade social, autonomia, mais tardiamente. Criança mais idade, a gente vai para aptidão escolar, lazer, trabalho. Então, é algo generalizado, mas não é relacionado ao físico. Porque a gente tem, por exemplo, a criança está tendo dificuldade na linguagem porque ela tem o frênulo curto, não foi cortado, então ela não consegue pronunciar as palavras, ela não consegue fazer os fonemas. Então, não é que ela não sabe, né? Não é que ela não quer falar, não é que ela não aprendeu a falar, ela não consegue porque ela tem um problema físico. Na deficiência ou déficit intelectual, não há um impedimento físico, tá? O impedimento é intelectual. Opa, acho que eu passei 2 aqui. Os distúrbios com predomínio motor, né, já vão ser relacionados... O gato tá tentando me morder, gente, por isso que eu tô mexendo no meu braço. Ai, domingo à noite, estamos nós aqui na videoaula. Então, os distúrbios de predomínio motor, né, vão ser aqueles onde eu tenho uma dificuldade na movimentação do corpo. Então, por exemplo, quando a gente tem paralisia cerebral, a gente tem aí todo o organismo comprometido. Então, eu tenho uma criança que tem dificuldade de andar, pode ter dificuldade de andar, por exemplo, ela pode atrasar no marco para sentar sem apoio, pode atrasar no marco para andar com apoio. Então, tem essa relação, tá? Com o corpo, né? Ela não consegue levar a colher à boca porque ela não tem controle da musculatura, do sistema motor dela. Então, é nesse sentido. E nós temos também distúrbios que podem estar atingindo a linguagem, distúrbios de hiperatividade, neuroatipias, como por exemplo o autismo, que dificilmente vão ser diagnosticados ainda na primeira infância. Então, geralmente o diagnóstico vai ser aí após 3, 4 anos de idade. Não somente porque é difícil avaliar, mas porque é difícil fechar o diagnóstico. Então, às vezes a criança tem, né, vários indicadores, mas a gente não fecha o diagnóstico porque nessa primeira infância pode ser múltiplas coisas. E a gente vai entrando com as terapias e vendo se persiste, ok? Então, por exemplo, a criança não se alimenta, ela tem uma seletividade alimentar muito forte, tem dificuldade de socialização. A gente pode estar pensando em autismo, mas às vezes essa criança só tem algum transtorno sensorial. Então ela não se comunica com as crianças porque ela é sensível a barulho e ela não se alimenta bem porque ela é sensível a texturas. Não é autismo, né? É um transtorno sensorial. Então pode ser, pode não ser, a gente espera para fechar o diagnóstico em relação a isso, tá?
Então, os distúrbios de desenvolvimento de predomínio relacional, ou seja, interação social, relação com os pares. Então, como a criança socializa e como ela se comunica, né? Eles são comuns e têm aumentado, não porque antigamente não existia, tá? Porque as teorias da conspiração vêm, não, mas a vacina causa autismo. Antigamente não tinha autismo. Tinha, tá, gente? Só que ou era o primo estranho da família, né, que não tinha diagnóstico, ou se fosse, se o espectro tivesse mais grave, simplesmente esse autista ia ficar preso, amarrado no hospital psiquiátrico. Então não era porque eles não existiam, era porque eles eram marginalizados, negligenciados. Hoje tem diagnóstico, então surgem mais, né? Os casos de autismo, de hiperatividade, de dislexia, transtornos de déficit de atenção. Então a gente precisa Peraí, gente, deixa eu colocar aqui. A gente precisa prestando atenção nos sinais, tá? E encaminhando esses casos. Esses casos, na puericultura, nós enfermeiros vamos estar acompanhando a criança saudável com desenvolvimento neurotípico. A gente vai prestar assistência para essas crianças na equipe multidisciplinar, mas a gente não vai conduzir sozinhos. Na presença dessas alterações, a gente precisa estar encaminhando para o pediatra, ok? Então, o tratamento dessa criança, ela vai com vários transtornos, né? Seja uma deficiência intelectual, seja um distúrbio da motricidade, de interação social, vai ser realizado de maneira individualizada. Pode ser feito também em grupo, se a gente vai tratar, por exemplo, várias crianças que têm um transtorno sensorial semelhante. Vai depender da complexidade do caso, né? Então, tem crianças que têm uma dificuldade enorme de socialização. Se você colocar ela em um trabalho em grupo, inicialmente ela não vai aceitar. E é feito de maneira multidisciplinar. Então, geralmente vai ter acompanhamento do médico, do enfermeiro, do fisioterapeuta, psicólogo, neuropediatra, terapeuta ocupacional. Então, vai ser uma equipe multidisciplinar que vai estar individualizando a conduta para essa criança. Porque a gente não pode, e a gente fala muito do conceito de saúde, a gente não pode tratar um transtorno. Então, a gente não trata autismo. A gente não trata a paralisia cerebral. A gente trata a criança, o ser humano. Então, a gente vai avaliar quais são as dificuldades daquela criança. Porque se a gente foca no transtorno, muitas vezes a gente deixa passar até diagnósticos. Então, por exemplo, aquela fitinha azul do autismo, né, a história de anjo azul e tudo, é de uma ideia que se tinha de que o autismo ele era muito mais predominante em homens, né? Então, em meninos. A menina não tinha autismo. Isso é feito porque nas meninas essa dificuldade de socialização é bem mais leve, porque as meninas aprendem a espelhar melhor os comportamentos de socialização. Então não é que ela sabe socializar muito bem, mas é porque ela né? Elas observam como os outros socializam e ela começa a espelhar os comportamentos e funciona. Então a mãe traz a menina com as queixas. E aí fala, não, mas olha, ela olha nos meus olhos, ela tá aqui conversando. Não, ela não é autista. Porque você tem um estereótipo de um transtorno. Você não trata a pessoa, você está tratando um autismo. Para mim não parece autismo, então eu não vou tratar. Então eu tenho que avaliar, né? Eu não vou tratar uma dificuldade de socialização, né, de contato visual em uma criança que não tem isso. Mas às vezes eu tenho aí um transtorno sensorial voltado para sons, voltado para texturas, né? E eu preciso tá avaliando isso, tá? E a gente tem que descartar também outras causas patológicas. Então, por exemplo, a criança tem toxoplasmose ou hipotireoidismo congênito, e aí ela pode ter algumas dificuldades em alcançar alguns marcos. Então, eu preciso estar investigando essas causas fisiológicas também. Fisiológicas não, biológicas. Então, os distúrbios do desenvolvimento. Deixa eu tirar o meu rostinho abalado aqui para a gente estar enxergando a tabelinha direito, né? Então, os dados de avaliação. No nosso curso de puericultura, eu vou mostrar um pouquinho mais do perímetro cefálico, como que a gente vai acompanhar ele, né? Então, se eu tenho um perímetro cefálico menor ou maior, né, do que o menor e maior score, e presença de 3 ou mais alterações
fenotípicas, ou seja, dos marcos, tá, pessoal? Ou ausência de um ou mais marcos para a faixa etária anterior. Então, por exemplo, a criança tem um perímetro cefálico menor ou maior, ela tem alterações de fenótipo. Então, a gente viu, por exemplo, o olhar de sol poente na nossa aula passada, ou o acúmulo de pele na região da nuca, né? São alterações de fenotipias. E ela não alcançou o marco de sentar sozinha, por exemplo, ou não alcançou o marco de fixar o contato visual, identificar sons. Eu tenho um possível atraso de desenvolvimento, nesse caso eu preciso estar referindo imediatamente para alteração, para avaliação neuropsicomotora. Então, vou encaminhar para o pediatra, que vai encaminhar para o neuropediatra. Então, nesse caso, eu tenho alteração do perímetro, fenotipia, né, que é a expressão, né, de características físicas, e o marco de desenvolvimento. Então, se eu tenho essas três alterações, eu não vou pedir para a mãe retornar. Eu vou estar já encaminhando, ok? A ausência de um ou mais marcos de desenvolvimento para a sua faixa etária. Alerta para o desenvolvimento. Então, a criança chega com 15 meses e ela não anda sem apoio. Então, eu vou orientar sobre a estimulação e vou marcar consulta de retorno para 30 dias. Esse é o protocolo. Aí eu falo para vocês, avaliem a condição da cidade de vocês. Porque em muitas cidades é muito difícil você conseguir avaliação com um especialista. Então, eu vejo muitas mães que nesse de marcar retorno, então você marca retorno para daqui a 30 dias com você. Muitas vezes ela demora 45 para conseguir. E depois, quando eu retornar com você, você ainda vai encaminhar para o pediatra, ela demora mais 2 meses para conseguir a consulta. Né? A gente sabe que o nosso Brasil é muito grande, infelizmente algumas realidades são bem difíceis. Mas, então nesse caso, você pode marcar com 15 dias, por exemplo. Mas se você tem uma região tranquila para conseguir especialista, então pode estar marcando com 30, tá? Todos os marcos para o desenvolvimento estão presentes, mas existem um ou mais fatores de risco. Então, por exemplo, a criança está com os marcos normais, mas é uma criança prematura que teve restrição do crescimento intrauterino. Então, eu vou estar falando para a mãe, vou estar orientando sobre os marcos, vou estar falando como estimular, e se ela perceber que a criança não está atingindo, né, está apresentando fenotipia ou está apresentando perímetro cefálico alterado, ela precisa estar retornando. É importante a gente orientar os pais, porque muitos profissionais não fazem. Então você fala assim, eu não preciso falar de perímetro cefálico com a mãe, porque o pediatra vai olhar. Nem sempre, tá, gente? Nem sempre. Marco de desenvolvimento, então, eu acho que eu posso contar nos dedos. Das muitas mães que eu já atendi, né, online, presencialmente, as que iriam me dizer assim, nossa, mas o profissional que atendeu a minha criança, né, que puericultura, ela nem sabe, falar que eu levei lá no médico, nunca fez isso não, preenche nem a curva de peso, que ainda é mais avaliação de marco, tá? Então, se todos os marcos estão presentes, a criança não tem nenhum fator de risco, né? O desenvolvimento está normal, então a gente vai elogiar a mãe, elogiar o cuidador, né? Os pais precisam, pessoal, de elogios. Fala, olha, você está fazendo isso muito bem. Porque eu costumo falar para as mães que nasce uma mãe, um pai, nasce uma plantação de palpiteiro. Então, todo mundo quer vir dar um palpite. Nossa, seu filho está muito magro, seu filho está muito gordo. Nossa, mas seu filho tem 1 ano e não anda, não. Na idade do seu, o meu estava correndo a São Silvestre já. Então, sempre aparece alguém. E aí você precisa estar, olha, vocês estão fazendo tudo muito bem, seu filho está muito bem, está saudável, continue assim, tá? Então, encorajar, né, e estar orientando também a manter o retorno para as consultas de puericultura, ok? A gente vai ver mais sobre a puericultura em nossa próxima unidade. Deixa eu voltar meu rostinho para cá. Então, as orientações sobre o comportamento infantil, né? No dia a dia, quando a gente estiver fazendo as consultas de puericultura, que a gente estiver fazendo as rodas de conversa voltada para os pais e as nossas palestras, né, em fila de espera, já falei com você em sala de aula sobre isso, a gente pode estar fazendo orientações sobre comportamentos que são básicos da criança e muitas vezes os pais não sabem, tá, gente? Eu acho muito importante falar sobre isso, inclusive no planejamento familiar, quando a gente vai tratar com casais que estão tentando engravidar. Porque muitos
Eu acho que eu já falei isso com vocês em uma das nossas aulas. Eles querem um bebê, mas eles não fazem a menor ideia do que um bebê significa. Então, chega pra gente, assim, na consulta de 1, 2 meses e fala assim: como eu faço meu filho dormir a noite toda? Meu filho acorda 3, 4 vezes na noite. Meu filho só chora quando eu coloco no berço, ele só quer ficar no colo. E aí você fica assim, meu Deus, seu filho é perfeitamente normal, ele está fazendo o que qualquer criança da idade dele faria, né? Ele faria exatamente isso. Então é importante a gente estar passando essas orientações, o que é normal, o que é esperado. Então o que eu posso esperar do choro, o que eu posso esperar do sono de uma criança? E o controle do esfíncter? Né? Tem criança, tem mãe que vem, chega pra gente, a criança com 1 ano, 6 meses, e fala assim, eu queria saber como desfraldar meu filho. Então, não tem como você fazer isso numa idade dessa, ser precoce, sem causar um trauma para a criança. Muitos lugares fazem? Fazem. E aí depois a criança vem com enurese noturna, quer fazer xixi na cama à noite, vem com encoprese, que a criança fica ressecada e fica tendo pequenos escapes de fezes, né, as famosas freadas nas calcinhas e cuecas das crianças. A criança tem constipação, então tem como fazer? Tem, mas tem muitas consequências negativas sobre a sexualidade. Então, por exemplo, crianças se masturbam, né? Chama masturbação infantil. É normal da criança, ela está conhecendo o próprio corpo, né? Então, aí os pais batem, reprimem, você já começa a acabar com a sexualidade da criança antes que ela exista, né? Porque ela já está aprendendo que o corpo dela é sujo, é mau e é feio. Né? E não é isso que a gente tem que ensinar, a gente tem que redirecionar, falar sobre intimidade, sobre privacidade, sobre prevenção de abuso, né? Que outras pessoas não podem tocar, como a criança deve reagir caso alguém tente tocá-la. Então, assim, muita coisa sobre disciplina. Então a gente falou muito em sala, não pode bater, não pode gritar, não pode humilhar, não pode xingar. E você percebe que a gente acabou com quase todas as opções que a maioria dos pais usam. Né? Então, como que ela vai fazer isso? Como que esses pais vão fazer isso? A gente precisa estar falando sobre isso no pré-natal, ok? Então, vamos lá. Controle dos esfíncteres, pessoal, é um marco de desenvolvimento. Então, não tem como a gente fazer um desfraude precoce sem risco, tá? A criança, ela parte de 4 fases. Eu acho que são 4, vamos lá, se eu estou lembrando certinho. Na primeira, ela não consegue identificar, ela é indiferente aos próprios excrementos. Então, ela não percebe se ela faz xixi, se ela faz cocô, se a fralda está cheia ou não está, tá? Essa é a primeira fase, está muito longe de desfraldar. A segunda fase é quando a criança avisa antes, são 5. Quando a criança avisa antes, então depois, aliás, desculpa, ela avisa depois. Então, depois que ela fez cocô, xixi, ela chega pro cuidador e fala, fez cocô, fez xixi. Essa é a segunda etapa do desfraude. Na terceira etapa, ela avisa enquanto ela tá fazendo. Então, ela fala, ó, tô fazendo cocô, e você vai olhar, ela tá mesmo, tá? Tô fazendo xixi, ela realmente tá. Na quarta fase, ela avisa antes, mas ela não consegue segurar. Então, ela até consegue falar assim, eu vou fazer xixi, vou fazer cocô, mas se ela estiver na rua e você precisar abrir a porta de casa, levar até o banheiro, ela não consegue. Ela vai fazer no meio do caminho. Então, ela reconhece quando ela vai fazer, mas ela não tem controle. A última fase, que é a fase do desfraude, que é quando ela consegue identificar quando ela vai fazer e consegue esperar. Então, a criança na rua, ela fala assim, quer fazer cocô. Né? Se você tiver que abrir a porta de casa, botar a criança para dentro, levar no banheiro, baixar a calça, ela consegue esperar esse tempo, ela tem o controle. Tá? Então é importante a gente estar orientando isso aos pais, porque é aqui que o desfraude começa. E muitos querem começar quando a criança avisa depois que fez. Né? Ela não consegue controlar o esfíncter, ela simplesmente reconheceu as eliminações dela. Tá? Então ela sabe que ela fez cocô, que ela fez xixi, mas como ela segura aquilo ali, ela não faz a menor ideia. Tá? Então ela nem consegue identificar antes de fazer ou quando está fazendo. Então qualquer desfraude antes dos 18 meses é precoce, tá? É treinamento. A maioria dos desfraudes vão acontecer depois de 2 anos, né? Considerando crianças neurotípicas, saudáveis, né? Que tem assim, que visualizam também as eliminações dos pais, porque, por exemplo, como que a criança vai saber que tem que fazer xixi, cocô no banheiro se ela nunca vê ninguém no banheiro? A única realidade de eliminação que ela conhece são as fraldas. Então é importante que a criança veja os pais irem no banheiro, tá? Né? Vida de pais é isso aí, tá? Para quem quer ter filho, já tô falando como é que é. Então, depois de 36 meses, né? Depois de 3 anos, é considerado tardio. Isso não quer dizer
que todas as crianças vão desfraldar até 3 anos, não, tá? Tem criança que desfralda com 4, 5 anos. Porque o desfraude, ele acontece em etapas diferentes. Então, tem criança que só consegue desfralda primeiro do xixi, mas ela continua usando fralda para fazer cocô. Então, tipo assim, desde os 2 anos a criança já desfraldou do xixi e para fazer cocô ela pediu fralda até quando ela tinha 4, 5 anos. Acontece, tá? Porque são esfíncteres diferentes. Então, não é porque ela controla o esfíncter uretral que ela controla o esfíncter retal. Desfraude diurno e noturno. Às vezes a criança vai desfraldar no diurno e à noite ela vai desfraldar lá com 6 anos. Né? Também acontece, porque à noite ela não tem consciência. Você não tem que acordar a criança para ir no banheiro. Se você tem que acordar a criança para ir no banheiro, você tem que ficar levando ela para o banheiro toda hora. Se você tem que lembrar ela de ir no banheiro, não é ela que desfraldou, é você que está treinando ela. Né? O desfraude envolve a criança estar pronta para a etapa. Então, ela reconhecer a necessidade de ir no banheiro e está indo, ok? A gente vai auxiliar mostrando para ela aonde nós humanos fazemos nossas eliminações, dando para ela essa oportunidade, né? E auxiliar a criança, por exemplo, subir no adaptador de vaso, disponibilizar o banquinho, auxiliar a tirar a roupa. Agora, ficar lembrando, levando a criança para ir no banheiro, isso é treinamento. Desfraude coletivo feito em creche também, tá? Vai trazer todas essas consequências aqui. É um absurdo, né? É a mesma coisa que você falar, por exemplo, que aos 10 meses eu quero que todas as crianças comecem a andar. Não vai acontecer. É um marco de desenvolvimento. Então, por que eu quero que aos 18 meses todas as crianças da minha sala desfraude? Não faz sentido, né? Então, tá errado. Então, acabei até que eu falei de tudo isso aqui. Isso aqui é o que eu estava falando antes. Né? Então, a criança avisa que vai urinar e evacuar antes, consegue segurar até chegar ao sanitário, ao pinico, ela não precisa ser lembrada de ir no banheiro, não apresenta muitos escapes, então seus pais falam assim, nossa, o desfraude está sendo um caos, estou lavando N roupas mijadas, enxugando xixi do chão. Está fazendo desfraude precoce, vai trazer consequências, volta com a fralda quando a criança estiver pronta e tira. Tá? Então, o desfraude noturno nem sempre é feito junto com o diurno, pode demorar até 7 anos. E a gente vai tirar a fralda da noite quando a criança acorda seca. Tá? Então, a criança está aí semanas acordando seca. Ela desfraldou, tá? Ela já não faz xixi à noite, né? Então, a gente não precisa de fralda mais. Agora, se você precisa estar botando colchão no sol todo dia, não. Tá? Não é hora de desfraldar ainda. Padrão de sono e dificuldade para dormir. Pessoal, recém-nascido, quando nasce, eles não têm a menor noção do que é dia e o que é noite, tá? Então, a gente tem o nosso papel de auxiliar isso, trazendo mudanças durante o dia. Então, durante o dia, a casa está aberta, eu tenho luz, eu tenho som, eu tenho barulho. À noite, a casa escurece, os barulhos vão diminuindo. Mas isso é para apresentar o conceito de dia e noite para a criança. Eu não posso esperar que porque eu apaguei as luzes e coloquei sons da natureza, que o meu filho de 2 meses vai falar, é a noite, é hora de dormir, vou fechar os meus olhos e dormir até 10 horas do outro dia para que meus pais possam descansar. Seria muito bom, mas não vai acontecer, né? Então, os padrões de sono vão começar a surgir, começam em torno de 6 meses, mas eles ainda vão variar muito nos primeiros 2 anos de idade. Tá? Muito, muito. Então, a criança passa um tempo dormindo a noite toda, depois ela passa um tempo acordando 5 vezes na noite, ela dorme 6 horas, acorda 5 da manhã, depois ela dorme 9 horas, acorda 7 da manhã. Então, os primeiros 2 anos de vida vai variar bastante, tá? As crianças precisam dormir de dia, ok? Ao contrário dos adultos, criança precisa dormir de dia para dormir de noite. Porque se ela pula sonecas de dia, né, numa falsa crença de que meu filho não está dormindo bem à noite, então não vou deixar ele dormir de dia para ele ficar com bastante sono. Bastante sono representa bastante cortisol, que é o hormônio do estresse. Então a criança vai ficar estressada, ela vai virar um gremlin, né, um pequeno monstrinho que grita, chora, esperneia, e ela vai estar tão cansada que ela não consegue dormir. É uma criança que está em sofrimento. Tá? Segurar uma criança acordada de dia para ela dormir à noite é uma tortura, basicamente. Então a criança precisa dormir de dia, tá? As sonecas vão diminuindo. Então, recém-nascido, geralmente ele vai ficar 1 hora acordado, 2 no máximo. Ele dorme 2 horas, acorda 2 horas, dorme 1 hora, acorda 1 hora. Recém-nascido varia muito.
Depois vai aumentando o tempo acordado. Então a criança consegue ficar 2, 3 horas acordada, tira uma soneca, fica mais 3 horas acordada, tira uma soneca e o sono noturno vai começando a se estender, tá? Então quando a criança chega aos 2 anos de idade, ela tem uma média de 13 horas de sono por dia, incluindo soneca e sono noturno, tá? Bebê que não tem nenhuma regularidade de sono, pessoal. Então a mãe chega e fala assim, olha, meu filho não dorme. Mas tem rotina? Tem rotina. A gente já tentou ninar, tentou amamentar, ou dar mamadeira, ou chupeta para criança que usa, e já tentamos N métodos para fazer criança dormir, e simplesmente não dorme. Então a gente tem que avaliar essa criança, tá? Tem que estar passando por um neuropediatra, porque não é normal, ok? É normal que a criança tenha um sono irregular. Então, dorme, acorda, mas nunca dormir, igual eu já vi relato de mãe que fala, olha, se juntar todas as sonecas diurnas e noturnas do meu filho, ele dorme 3 horas em 24 horas. Isso não é normal, tá? Então, a gente precisa estar avaliando, né? As primeiras questões que a gente vai avaliar, pessoal, a gente vai pedir para os pais fazerem um diáriozinho, né? Então, quando começou esse problema de sono da criança, acontece com alguma circunstância específica, né? Então, por exemplo, quando a gente sai de casa, quando eu vou trabalhar, os dias que eu não vou trabalhar, meu filho dorme bem, né? Então, a gente vai avaliar o prejuízo que causa para a criança. Então, a criança fica estressada, porque, por exemplo, uma criança de 2 anos, ela vai dormir aí, em média 10, 11 horas por noite. Então, a minha dorme 8. Tira mais uma sonequinha de dia, ela dorme 9 horas. Mas a criança fica bem. Ela fica bem, feliz, brinca. Os cuidadores também. Não tem por que intervir. Tá? Agora, uma criança dorme 3, 4, 5 horas durante um dia inteiro. A criança deveria dormir 13. A criança não descansa, fica irritada, pode ter atraso, né? O crescimento, por exemplo, os pais não aguentam mais, estão com ansiedade, está com depressão, então tá trazendo prejuízo, tá? A persistência, por quanto tempo isso está durando? Existe alguma coisa que melhora ou piora? Então, melhora quando eu consigo fazer uma rotina X, né? Então, a gente precisa avaliar isso tudo, avaliar a história familiar. Então, por exemplo, eu tenho um amigo que dorme pouco, a família dele toda dorme pouco e eles ficam bem e ok, né? Todo mundo é assim, não é meu caso. Então a gente vai fazer esse diário, tá? Avaliando 24 horas, quanto que a criança dormiu, quando começou, quando acabou as sonecas, para a gente avaliar o padrão, a falta de padrão dessa criança. E a gente precisa estar, pessoal, avaliando a rotina. Rotina não quer dizer rotina de quartel-general. Então, 7 horas, janta. 7h30, banho. 8 horas, historinha. 8h20, a criança está na rede, onde eu vou balançá-la. Até 8h40 ela precisa estar dormindo. Isso é um estresse muito grande, sabe? Então, assim, muitos pais têm isso. Não, eu não posso sair porque 9 horas, 7 horas meu filho tem que estar na cama, então não tem como sair. Quando a gente fala de rotina, pessoal, a gente fala de sequência de eventos. Então, a criança ela precisa de rotina o dia inteiro, não só à noite. Então, ela precisa saber, eu vou acordar. Quando eu acordar, vai acontecer o quê? Eu vou tomar café. Depois que eu tomar café, vai acontecer o quê? Aí eu vou brincar na sala. Depois que eu brincar na sala, eu vou almoçar. Depois que eu almoçar, eu vou tirar uma soneca. Depois que eu tirar a soneca, eu vou brincar na rua. Vou dar uma voltinha com meu pai. Depois disso, eu vou chegar em casa e a gente vai jantar. E a gente vai ler história. A gente vai tomar banho e a gente vai dormir. Mas não tem problema se hoje, ao invés de dar o banho 7 horas, eu der 8, tá? Desde que eu mantenha essa sequência. Então é importante que exista a rotina e é importante também que a gente faça a diminuição dos sons. Então que eu tenha menos barulho, que eu tenha menos iluminação, telas, pessoal. Exposição noturna à tela atrapalha muito o sono. O que é tela? Celular, tablet, computador, televisão, videogame. Menor de 2 anos tem que ter 0 acesso a telas, tá? Tanto ativo quanto passivo, ou seja, tanto a criança vendo quanto eu aqui mexendo no meu celularzinho e a criança aqui do lado. Mas não é a criança que está vendo a galinha pintadinha, mas ela está sendo exposta passivamente. Então, menor do que 2 anos, a recomendação é 0. Mas se a criança tem acesso, a gente não tem como controlar, então a gente pede aos pais que pelo menos evitem à noite, então depois das 18 horas não tem nenhum acesso, porque essa exposição luminosa, inclusive até mesmo nós adultos, antes de dormir, atrapalha a criança dormir e a qualidade do sono, tá?
Comportamento, né? A partir dos 2 anos, pessoal, a criança ela começa a desenvolver um senso de identidade. E aí, quem quiser pesquisar mais, infelizmente a gente não vai ter tempo, eu acho, para se aprofundar tanto no comportamento infantil. Nós temos muita variação, né, nos primeiros anos. A gente chama os picos de desenvolvimento. Então, nos 2 anos tem o que alguns pais chamam de Terrible Two, outros chamam de Wonderful Two. Então, são os terríveis ou os maravilhosos 2 anos. Depende do ponto de vista. Depois, com 3 anos, tem o Teenager, né? Que é uma brincadeira entre a palavra teenager, que é adolescente, e three, que é 3 em inglês. Então, é a adolescência do bebê, né? Que vem com 14, que é também a brincadeira entre o nome do adolescente e o número 4, que aí vem com 4 anos, onde persiste a adolescência do bebê. Então, né, os terríveis 2, a adolescência dos 3, 4 anos do bebê, nada mais é do que a criança adquirindo um senso de identidade, de autonomia. Então, ela fala, olha, eu sou um ser humano e eu posso fazer escolhas, né? Então, ela adora falar não para tudo. Então, quer tomar banho? Não. Quer comer? Não. Quer brincar? Não. Quer? Não. Se você oferecer, ela não quer nada. Ela quer escolher. Isso é ruim? Não, pessoal, isso é muito bom, né? É importante. Como que eu quero? Que pensa no que a gente quer dos adultos? Nós queremos adultos que sejam fortes, que tenham opinião, né? Que tenham capacidade de escolher. Todo mundo, a gente sempre fala, né? Que a gente odeia aquela pessoa que você fala assim: ah, a gente vai comer aonde? Você que sabe. A pessoa nunca quer nada, ela não sabe escolher, né? É ruim, né? Então, mas se eu quero um adulto que tenha capacidade de escolher, que saiba o que ele quer, que persista atrás dos seus objetivos, por que eu vou querer uma criança que seja completamente obediente e submissa? Né? Não tem uma chavinha que eu viro para uma pessoa que sempre foi obediente, do nada ela virar uma pessoa persistente. Né? Só que a persistência na infância é chamada de teimosia. Então é importante que a gente fixe limites, porque existem limites. Então a criança vai falar assim, eu quero mexer no fogão. Não, não pode mexer no fogão, você vai se queimar, né? Também não pode, não, por quê? Porque não, tem um motivo. Então você não pode mexer no fogão porque você vai se queimar. Mas, ao mesmo tempo, você tem que garantir autonomia para essa criança. Então, por exemplo, tomar banho é negociável? Não, a criança precisa tomar banho. A gente tem regras que são negociáveis e regras que não são, né? Então, a criança precisa tomar banho. Mas eu posso oferecer uma escolha para ela. Então, você quer tomar banho com o brinquedo A ou o brinquedo B? Então, se você perguntar para a criança se você quer tomar banho, ela provavelmente vai falar não. Se você pergunta, você quer tomar banho com o brinquedo A ou B? Ela está tendo escolha, ela se sente no poder de si mesma. Então, ela vai falar assim, eu quero o brinquedo A. Então, ela está fazendo o que você quer é tomar banho. Mas ela tem a autonomia dela garantida também, tá bom? Então, é importante que a gente encare isso como a criança adquirindo a independência dela. Ela quer vestir roupa sozinha, né? Ela quer comer sozinha. Não é teimosia, né? Ela não está fazendo isso para te afrontar. Ela simplesmente reconhece uma coisa como importante e ela persiste atrás do objetivo dela. É importante a gente fixar limites, né? E é importante, a gente estar incentivando a autonomia dessa criança também, tá? E a gente precisa estar avaliando também, pessoal, as formas de educar. Porque nessa idade a criança fica muito frustrada. Ela quer se vestir sozinha, às vezes não consegue. Ela quer escalar coisas que às vezes ela não consegue. Ela quer amarrar o sapato, ela não consegue. É muita frustração. Então ela chora, se joga no chão, aquela criança no chão do supermercado, se jogando porque ela não ganhou o pirulito que ela queria. Né? É normal, é esperado que isso aconteça. Então o que a gente vai fazer é aprender ensinar a criança a lidar com os sentimentos. Então, ok, ela vai se frustrar. Eu não vou deixar a criança mexer no fogão só para ela não se frustrar, ela vai. Tá? Mas eu preciso estar ajudando ela a lidar com essa frustração, né? Então, ensinar a criança a respirar fundo, ensinar ela a nomear os sentimentos, né? A partir do momento que a criança não sabe falar, eu tô com raiva, eu tô triste, eu tô frustrada, ela vai berrar, tá? Porque é só o que ela sabe fazer. Então, você precisa estar ensinando esse autocontrole com métodos não violentos, tá? Que nós já vimos sobre isso em sala de aula, ok? Então, nossa última parte, as necessidades essenciais ao crescimento e desenvolvimento da criança.
Então, o que a criança precisa? Ela precisa de uma alimentação saudável. Nós vamos estar vendo isso posteriormente na nossa aula de aleitamento materno e alimentação complementar. Então, como fazer essa alimentação? Aqui, né, estou trazendo só o básico. Nos primeiros 6 meses de vida é só leite. Se a criança mama, só leite materno. Se ela toma fórmula, só fórmula. Sem chá, sem suco, sem comida, tá? Depois disso, ela tem que ter uma alimentação saudável, diversificada, então com várias cores no prato. Tá? Então eu não tenho uma regrinha, mas eu tenho que ter carboidrato, eu tenho que ter proteína, eu tenho que ter cores diferentes que me garantem vitaminas diferentes, né? Eu tenho que ter as leguminosas, então a criança tem que comer arroz, feijão, carne também, né? Ovo inteiro, gema claro, não precisa separar, tá? E vários tipos de verdura. A gente vai se preocupar quanto aos cortes seguros para a criança não engasgar. Isso a gente vai ver na nossa aulinha de alimentação complementar. Tá? Então, a gente tem algumas restrições alimentares que a gente também vai abordar melhor posteriormente. Então, leite de vaca, criança com menos de 9 meses não pode consumir leite de vaca integral, tá? Suco, chá, água de coco, restrito para menor de 12 meses. Açúcares e mel, restrito para menor de 2 anos. Inclusive o açúcar escondido nos alimentos. Então, não, minha filha não come doce, mas come o bolinho caseiro. É açúcar, tá, gente? Tem açúcar. Então, essa restrição vem para isso também. Não é só o chocolate, a bala, o pirulito. Industrializados e ultraprocessados. Salsicha, linguiça, refrigerante, mini chicken, companhia. A gente vai evitar tanto quanto for possível, tá? Mas principalmente nos primeiros 2 anos. Pipoca nos primeiros 5 anos. Eu quis colocar a pipoca aqui, pessoal, porque muita gente acha que é alimento de criança. E a pipoca é um alimento com alto risco para engasgo, tá? Então, por segurança, ela só deveria ser oferecida para maiores de 5 anos. Para menores, tem a pipoca de sagu. Pode tentar com a criança. Minha filha não gostou, por exemplo. Eu também não. Mas a pipoca de sagu, ela não tem aquela pelinha e ela também não tem caroço. Então, para criança menor de 5 anos é segura. Pipoca normal, não, tá? Então, se atentar para os cortes seguros, a gente vai estar vendo melhor na nossa aulinha. Então, vitaminas essenciais na infância, né? Vitamina A. Importante para visão, pele e ossos, a gente vai encontrar em vegetais alaranjados, produtos lácteos e ovos. A vitamina C, né, importante para os dentes, para o aparelho musculoesquelético e para a imunidade. Vai ser encontrada nas frutas cítricas e vegetais folhosos. Não precisa suplementar isso aqui não, tá, pessoal? Você vai falar assim, você vai tomar ferro? Né? Toma vitamina C também, não tem necessidade, né? A gente vai dar, por exemplo, o ferro próximo ao almoço. A gente dá com um gominho de laranja para a criança chupar, que é uma fruta melhor do que o suco. Não precisa suplementar, né? A vitamina D, que é importante para os dentes, para os ossos, para a imunidade, no geral. Ela é encontrada mediante produtos de origem animal, baixíssima quantidade. É sintetizada mediante a exposição solar, tá? Mas na criança é importante que a gente faça a suplementação. 400 unidades por dia no primeiro ano e 600 no segundo ano de vida, tá? É protocolo fazer essa suplementação. A vitamina K é importante para a coagulação da criança. Ela é encontrada em vegetais folhosos, mas a gente suplementa ao nascer. Então, a gente viu na nossa aula sobre a recepção do neonato que a criança toma uma dose de vitamina K, né? As vitaminas do complexo B vão atuar no sistema sanguíneo, neurológico, imunológico, alterar os níveis de disposição, muito importante, tá? Para vários fatores do organismo. E elas são encontradas em produtos de origem animal, tá? Então, as carnes, os lácteos e ovos. E nós temos diversos minerais, né? O zinco, cálcio, ferro, que é suplementado, magnésio, cobre, flúor, selênio, fósforo, potássio, vários. Como que eu vou garantir isso aqui? Através de uma alimentação diversificada. E o leite materno também tem muitos desses nutrientes, tá? Não precisa da bico artificial, tá? Que aqui eu ia falar sobre a água, a hidratação, né? A gente tem essa tabelinha aqui da Sociedade Goiana de Pediatria sobre a quantidade de água que a criança deve tomar, né? Até a fase adulta, por dia. E aí a gente tem esse desserviço lindo aqui, que é essa mamadeirinha, essa chuquinha, tá? Isso aqui a gente pode traduzir como risco para desmame. Então eu posso oferecer a água ou qualquer outro líquido, inclusive leite materno, no copo normal, na colher dosadora, que é uma madeira com a beiradinha de colher, e também nos copos de transição. Copo de bico rígido,
que ele tem uns furinhos em cima, ele pode ser utilizado, mas ele aumenta o risco da criança morder, tá? Que não é legal para criança que mama. Sono, né? Como eu falei para vocês, né, na aula passada sobre o crescimento, a criança não vai virar, né, um poste porque ela dorme muito. Mas é importante que ela tenha o sono adequado para que ela possa estar tendo desenvolvimento adequado também, tá? E qualidade de vida. Então essa aqui é uma tabela de sono do bebê, tá? Aproximado. Lembra que cada ser humano é um ser humano, cada bebê é um bebê, né? Então, no primeiro mês, por exemplo, o bebê dorme quase 16 horas, né? Sendo 8 horas e meia à noite e 7 horas durante o dia. Quando chega aos 3 anos, o bebê já está dormindo 12 horas. Então, são 10 horas e meia à noite e 1 hora e meia, que geralmente é uma sonequinha só por dia. Então, as sonecas, que são muitas, vão ficando mais escassas e em menor duração, tá? E lembre que cada bebê é um bebê. Então, por exemplo, a minha filha hoje ela tá com 1 ano, tá? A soneca dela é uma soneca só, de 1 hora e meia no máximo. Mas à noite ela dorme 12 horas. Na verdade, a minha filha tá com 1 ano e só tô com 18 meses, né? Então ela tem uma soneca aí de 1 hora e meia no máximo, mas à noite ela dorme 12 horas direto. Então ela dorme mais ou menos às 13 horas e meia. Mas essa distribuição é diferente. Então a gente tem que individualizar, tá? Atividade física. E aí, pessoal, a gente tem que tomar cuidado. Justamente no início da adolescência, que é onde essas questões de estatura, né, e o biótipo começam a incomodar mais adolescentes, e aí que é para academia fazer musculação. A musculação, pessoal, ela é mais indicada quando acabou o estirão de crescimento. Então, lá para metade, finalzinho da adolescência. No começo, não. A preferência são de atividades aeróbicas. Então, a criança pequena ela tem que ficar, em média, 2 a 3 horas por dia, assim, movimentando intensamente. Isso não vai ser só em atividades programadas, como, por exemplo, natação, ou jiu-jitsu, balé, mas durante o dia a dia, nas brincadeiras. Então, tem que ser menos tela e mais movimento. Tá? Então, aqui a criança brincando de cabo de guerra, brincando de pular corda, de bambolê, correndo atrás de bola. A criança está em movimento, ela precisa disso para se desenvolver saudavelmente, tá? E o afeto, pessoal. O afeto é muito importante, não somente para o relacionamento, que é fundamental, né? A criança precisa estreitar laços com seus cuidadores. Mas para além do relacionamento, da qualidade da relação entre os pais, a família, os colegas e a criança, o afeto é importante porque ele vai impactar a cognição da criança. Então, eu falei com vocês que o afeto ele auxilia na formação de sinapses. Então, quanto mais afeto uma criança recebe, mais sinapses ela é capaz de fazer, mais coisas ela é capaz de aprender, tá? E é importante a gente estar frisando isso com os pais, porque a gente tem uma figura de que dar muito afeto é ser permissivo, e são coisas diferentes. Ser permissivo prejudica muito a criança, falar sim para tudo, né? Deixar a criança fazer tudo que ela quer, comprar tudo que a criança quer. Agora, ser afetuoso, não. Tá? Isso não prejudica a criança, muito pelo contrário. Então, a criança ela tem adultos de referência, ela precisa ter um relacionamento afetuoso, ela precisa que os adultos que vivem com ela, além dos seus pares, né, de outras crianças, ela precisa que essas pessoas brinquem com ela, que essas pessoas riem, conversem, contem história, toquem, façam carinho, cantem, dancem, promovam a convivência dela com outras crianças para que ela possa socializar. Então, tudo isso vai ser muito importante. Às vezes a gente foca muito, enquanto profissional, na alimentação, na atividade física, né? Nos sintomas que essa criança apresenta, e a gente esquece desse fator que é tão necessário. Lembra que o nosso conceito de saúde é biopsicossocial. Então, eu preciso de uma criança fisicamente saudável, mas uma criança mentalmente saudável, emocionalmente saudável, socialmente saudável. Né? A gente está vendo nessa quarentena uma dificuldade enorme que nós temos em viver em sociedade. Né? A gente está vendo aí uma falta de respeito com diversos segmentos da sociedade, a gente está vendo uma falta de respeito com a vida humana, com a qualidade de vida humana. Então, a gente precisa pensar na infância hoje para a gente pensar nos adultos da sociedade amanhã, tá bom? Então, enquanto profissionais, eu gostaria muito que vocês valorizassem a criança como um todo, tá? Em todas as suas necessidades. Então, vamos finalizar aí
uma frasezinha, acho que é Rubem Alves, gente, eu peguei a frase, esqueci de colocar o autor, mas eu acho que é dele. Né? São as crianças que, sem falar, nos ensinam as razões para viver. Elas não têm saberes a transmitir, no entanto, elas sabem o essencial da vida. Tá? Então, vamos aprender com as crianças também. Elas não são pequenos tiranos que querem mandar em nós, querem nos desafiar o tempo todo. Elas são seres humanos que estão aprendendo conosco, construindo, né, um saber emocional, afetivo e também na sociedade, tá bom? Então, encerramos a nossa aulinha, tá? Vou estar postando material de referência para vocês. Tchauzinho, até nossa próxima aula.